Dívida com banco caduca? Neste vídeo eu vou lhe esclarecer as principais dúvidas sobre dívida caducada. Antes de qualquer coisa, você precisa entender o que é dívida caduca. A dívida caduca, quando termina seu prazo de prescrição, o prazo que ela pode ser cobrada. Isto está definido no nosso Código Civil, no artigo 205. Mas, na realidade, o que causa muitas dúvidas é que a dívida não caduca. O que caduca é o prazo que ela pode ser cobrada, é o seu prazo de prescrição. E é a partir daí que surgem muitas dúvidas. Olá, eu sou a Graci Gomes, especialista em finanças e criadora do blog Rica Investidora. E hoje eu vou esclarecer as principais dúvidas sobre dívida caducada. E se você quiser mais informações sobre como sair das dívidas, como organizar sua vida financeira, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e deixa seu like se gostar do conteúdo. Agora eu vou esclarecer as principais dúvidas sobre dívida caducada. Quando a dívida caduca, meu nome fica limpo? Sim, depois do prazo de prescrição, que são de 5 anos, o seu nome fica limpo. Mas assim, o seu nome sai da lista vermelha de mal pagador dos birros de crédito, como o SPC, o Serasa e o Boa Vista. Por exemplo, se você comprou nas lojas Renner e a dívida caducou, o tempo de prescrição caducou, seu nome vai ficar limpo nos birros de crédito, mas nas lojas Renner seu nome continua sujo. Dívida com banco caduca? Essa dúvida é muito comum, mas ela segue o mesmo princípio do exemplo anterior. Se você fez uma dívida com banco, seja ela qual for cheque especial, financiamento, cartão de crédito, o seu nome vai ficar sujo e passaram-se 5 anos, a dívida prescreveu. Seu nome fica limpo novamente nos birros de crédito, mas esquece aquele banco, que naquele banco você não consegue fazer mais nada. Seu nome continuará na lista negra até você ir e quitar a dívida com o banco. Dívida caducada prejudica o score? Depende. Se seu cadastro positivo estiver ativo, sim. Porque, como eu explico mais detalhadamente nesse vídeo que eu vou deixar nos cards, uma das formas de avaliação do cadastro positivo são suas dívidas. Mas essa avaliação é feita no período de 15 anos. Então, se você tem uma dívida que tem 5, 10, 14 anos, ela ainda irá prejudicar no seu score, caso seu cadastro positivo esteja ativo. Nessa situação, o mais indicado é você cancelar o seu cadastro para essa dívida já prescrita não afetar negativamente o seu score. Dívida caducada pode ser cobrada? Conforme eu falei no início do vídeo, segundo o nosso Código Civil no artigo 205, a dívida só pode ser cobrada no prazo de 5 anos, seja ela de forma extrajudicial ou judicial. Mas o que muitas vezes acontece é o seguinte, vamos voltar para o exemplo das lojas Renner. Vamos dizer que sua dívida nas lojas Renner tem 4 anos de vencida. Aí as lojas Renner, juntamente com outras dívidas, resolve pegar o conjunto daquelas dívidas e vender para uma empresa de cobrança. Então, essa empresa que compra essas dívidas, ela tem, por lei, 1 ano para te cobrar. E aí, novamente, você começa a receber telefonemas, cartas, referente a cobranças daquela dívida. Nesse caso, você tem que se atentar em duas coisas. Se sua dívida ainda não caducou, esse procedimento é totalmente legal. Mas, se sua dívida já caducou, já se passaram mais de 5 anos, e juntamente a isso, essas empresas te ligam em horários inoportunos, como à noite, muito cedo, finais de semana, te coagindo e até te ameaçando para você fazer esses pagamentos, isso é totalmente ilegal. Você pode acionar um advogado, ir numa defensoria pública da sua cidade e pode inclusive entrar com uma ação contra essa empresa, podendo solicitar indenização por danos morais. Estou com dívidas, meus bens podem ser penhorados? Quando essas empresas de cobrança entram em contato com as pessoas, muitas vezes elas coagem, ameaçam e falam coisas que não são verdades. Como, por exemplo, que você tem 72 horas para pagar a dívida e seus bens podem ser penhorados, inclusive a sua casa. Coisa que não é verdade. Existem coisas que não podem ser penhoradas, como a casa que você e sua família habitam, o salário que você recebe não pode ser penhorado. E se você tiver uma poupança, uma conta poupança, que o valor que esteja lá seja menor do que 40 salários mínimos, esse valor também não pode ser penhorado. Isso tudo por lei. Sim, Graci. Mas quando a dívida pode penhorar bem? É o seguinte, a dívida pode penhorar bem quando a origem desse empréstimo tem o bem ou imóvel como garantia. Como, por exemplo, você financia um apartamento, você financia um carro, você financia o bem, esse bem financiado pode ser penhorado. Outra coisa
é quando a dívida vem da propriedade. Vamos dizer que você tem um apartamento e você não paga o condomínio e o IPTU. Seu bem pode ser penhorado para pagar essas dívidas. E também em caso de fianças de aluguel, quando o fiador pode perder a própria casa para pagar a dívida de quem ele se responsabilizou. Furada total ser fiador. Eu não caio nessa furada, nem preciso pagar a dívida prescrita, a dívida caducada. Na minha opinião, sim, porque as dívidas não somem, elas continuam lá, elas só saem dos birôs de crédito. Além disso, essa dívida foi um bem ou um serviço que você consumiu, e nada mais justo do que você pagar pelo que você consumiu. Mas não aceite pagar juros altos, pague de preferência o valor principal. E você pode conseguir isso, por exemplo, nos feirões do Serasa. No período dos feirões, tem desconto de até 90% do valor da dívida. Se organize, junte seu dinheiro, espere o momento desses feirões acontecerem e quite sua dívida, porque nada melhor do que ter um nome limpo de verdade. E você, tem mais alguma dúvida sobre dívida caducada? Escreve aí nos comentários que eu vou te responder. Tchau e até o próximo vídeo.